Independente da técnica de especificação de requisitos a ser usada em um determinado projeto, a gente tem sempre que considerar se a empresa na qual a gente trabalha, se ela tem que lidar com uma linha de produtos de software. Ou seja, ao invés de desenvolver um único produto para um único cliente, ou um único produto para um único dispositivo, um único sistema operacional, se a empresa tem que criar vários produtos para vários clientes ou vários dispositivos, ela tem na verdade que lidar com uma linha de produtos, certo? Então não é um produto só, são vários produtos com pequenas variações entre eles. Tem muita coisa comum entre os produtos, certo? Mas há algumas variações. Para um cliente específico, ele quer uma funcionalidade específica diferente da que outro cliente deseja. Ao mesmo tempo, se o produto vai funcionar no dispositivo e que tem recursos diferentes de outros dispositivos, às vezes o produto também tem que ter variações no comportamento de um dispositivo para outro. Então esse contexto é o que a gente chama uma linha de produtos de software, né? Onde a gente tem que lidar não apenas com os requisitos de um único produto para um único cliente, mas requisitos diferentes para clientes diferentes, mesmo tendo muita coisa comum entre os desejos de cada cliente, né? Então, se a gente tem que lidar com mais de um produto, a gente tem essa situação de linha de produtos e software, e a gente precisa saber o que é que a gente vai fazer, como é que a gente vai proceder com a especificação de requisitos. A gente vai clonar as especificações, por exemplo, ter uma cópia do documento de requisitos ou ter uma cópia dos cenários para cada cliente, certo? Isso daí envolveria uma duplicação da gente ter um arquivo com a especificação de requisitos para cada cliente. Se a gente precisa fazer uma mudança numa parte desse documento que é específica do cliente, tudo bem, não tem problema. Mas se a gente vai fazer uma mudança numa parte desse documento que não é específica para o cliente, que é comum a vários outros clientes, a gente vai ter que fazer essa mesma mudança em vários arquivos, tendo um processo aí de esforço repetitivo, de mudar a mesma coisa em vários arquivos, com o risco de esquecer de mudar em um desses arquivos e ter inconsistências. A mesma coisa acontece no código-fonte. A gente vai copiar esse código-fonte e vai clonar o código-fonte para cada cliente, e isso tem custos de falta de reusabilidade grandes para os vários clientes, para a empresa como um todo, certo? Então, a outra abordagem seria a gente criar um branch, né, do sistema de controle num sistema de controle de versões para cada produto, né? Esse branch incluindo especificações, código-fonte e assim por diante. Isso gera problemas grandes também, não só os que eu já mencionei, de repetição de esforço e de eventuais inconsistências devido à duplicidade, mas também problemas na hora de integrar essas mudanças, certo? Com vários possíveis conflitos acontecendo, certo? Então, para entender como é que a gente poderia resolver esse problema, lidar melhor com essa situação de linha de produto de software, né, com especificações de requisitos, a gente vai ver algumas abordagens nesse vídeo, tá? Em primeiro lugar, a gente precisa ter um entendimento claro de o que é o comportamento comum para os vários clientes e o que é o comportamento variável para esses clientes, né? Então, para isso a gente faz usando esse tipo de modelo aqui, que é chamado Feature Model, onde em cada caixa a gente representa uma feature. O que é uma feature? É basicamente um grupo de requisitos relacionados, tá? Então, aqui, por exemplo, a gente está vendo a modelagem de um sistema de uma loja na web. Então, em particular, aqui a gente está vendo um método de envio das mercadorias, certo? Então, aqui o método de envio, na verdade, podem ser três, né? Um econômico, um rápido e um para o exterior, certo? E essa anotação aqui está indicando que clientes diferentes podem querer combinações diferentes desses métodos de envio, certo? Então, essa
área aqui marcada em preto, ela indica que para determinado cliente ele pode ter um ou exclusivo dessas opções. Então ele pode ter só o econômico, outro cliente pode ter o só rápido, ou um outro cliente pode ter o econômico e o rápido, um outro cliente pode querer as 3 opções, outro pode querer só o estrangeiro e o rápido, né? Então fica livre para cada cliente escolher uma determinada combinação dessas features de envio de mercadoria, né? A mesma notação aqui, essa notação escura, para dizer que toda loja eletrônica nessa linha de produtos tem que ter essa feature de envio, método de envio, certo? Independente do que você escolha, tem que ter isso daí, né? Não tem como ter um produto nessa linha que não tenha esse shipping método, certo? Tudo bem, o produto pode ter só econômico e não ter fast foreign, outro produto pode ter fast foreign e não ter econômico, certo? Mas tem que ter essa feature de método, algum método de envio de mercadoria. Já aqui essa anotação indica que essa feature é opcional, então o carrinho de compras é opcional, a própria questão de dar um bônus é opcional nessa loja eletrônica, certo? Então a gente pode ter lojas, alguns clientes querem comprar a loja sem essa questão de bônus, outros clientes querem comprar a loja com a questão de bônus, certo? Então fica a critério de cada cliente, tá? E também de preferências de usuário, pode ter produtos, pode ter lojas que a gente cria nessa linha de produtos que tem essa opção de atualização de preferências do usuário, outras podem não ter. Então isso dá uma ideia geral do que é um modelo de features, que é basicamente indicar quais são os possíveis produtos nessa linha. Então os possíveis produtos nessa linha são produtos que têm um conjunto, um subconjunto dessas features, respeitando as restrições impostas pelo modelo. Então, por exemplo, posso ter um subconjunto, mas tem que ter a feature shipping method, certo? Não posso ter um subconjunto de features que não tem essa feature shipping method nessa linha de produtos em particular. Então, respeitando essas condições impostas pelo modelo, com essa anotação, a gente pode ter qualquer combinação de features aí. Então, isso dá um mapeamento claro de quais são os produtos que a gente está interessado nessa linha, certo? Ao invés de a gente ter essa informação implícita em algum lugar, a gente registra ela nesse modelo chamado modelo de features e dá uma boa ideia para a gente do quais são os possíveis produtos com os quais a gente está trabalhando, certo? Cada produto vai ser uma combinação de features dessas daí que a gente está vendo, respeitando as restrições impostas pelo modelo, tá? Então esse é o primeiro passo, ter um entendimento de quais são os produtos de interesse dos vários clientes que a gente vai ter, certo? Se todo cliente considerado pela nossa empresa precisasse ter essa feature de bônus, a gente teria marcado aqui como feature obrigatória. Como não é o caso, deixa como opcional.